Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos começando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, lições, reflexões para você ter mais resultados nos estudos, no trabalho e na vida. O tema do nosso podcast de hoje, 5 lições para você ter mais sucesso nos estudos e na vida. Na verdade, este podcast de hoje, este vídeo, ele é uma sequência de um primeiro vídeo que eu fiz, no primeiro podcast, que era os inteligentes fazem primeiro, os ignorantes fazem depois. Então são complementos das lições que eu retirei daquele podcast também, porque lembra que eu falei lá que eram várias lições do livro A Essência do Sucesso. Tá? O livro é A Essência do Sucesso, da editora Martin Claret. É um livro curtinho, um livro rápido, que tem várias lições, vários textos, várias frases que tratam sobre o sucesso. Essa editora Martin Claret tem vários livros, tem a Essência do Sucesso, a Essência da Filosofia, a Essência do Pensamento, e ali ele faz uma reunião de pensamentos e reflexões sobre os temas que eles abordam. O livro é bem curto, é bem rápido, é bem direto ao ponto, é para você fazer uma leitura assim, que eu digo leitura de uma sentada só, né? Você senta, já lê todo ele e resolve. Algumas reflexões que eu trago aqui são as citações retiradas deste livro. Eu não vou mencionar os autores, como eu disse da outra vez no podcast, eu vou só direto à citação e nós vamos fazer uma reflexão juntos, tá? Para pensar a respeito dessas citações e até que ponto elas ajudam no nosso sucesso diário. Lembrando que, como eu disse no podcast anterior, sucesso é aquilo que você deseja, aquele resultado positivo que você quer conquistar, beleza? Então, você quer ter sucesso numa prova, você quer ter sucesso no seu trabalho para melhorar sua carreira, conquistar uma carreira melhor, sucesso no empreendimento novo. Essa é a essência do nosso sucesso aqui. E é por isso que eu trouxe essas reflexões para o nosso Piscinecast. Tranquilo? Só quero também deixar aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que entram em contato com o Piscinecast. Ele tem crescido bastante, eu estou bem contente que esse projeto está crescendo. Sempre peço a você que está ouvindo, você está vendo no YouTube, sempre clique em gostei, compartilhe, comente. Vocês que estão ouvindo nos podcasts como Spotify, Apple Podcasts, sempre compartilhe o podcast, indique para alguém. Uma pessoa que você indica ajuda demais. Eu sou muito grato às mensagens que eu recebo no meu WhatsApp, vocês mandam no 67 993030488. Também tem aqui na descrição o número do nosso WhatsApp e eu sou bem feliz que esse projeto está crescendo cada vez mais. E a minha intenção é essa, né? Trazer nesse projeto um projeto de desenvolvimento pessoal, intelectual, para ajudar você a ter mais motivação, energia, encontrar aí os caminhos para vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Que essa é a grande meta, né? Com todos os projetos que eu faço. Então, beleza? Tranquilo, passei o recado aqui para vocês. Então vamos lá, tá? Seguindo com as reflexões, 5 lições para você ter mais sucesso nos estudos e na vida. A primeira que tem aqui, e eu acho interessante essa reflexão, é a seguinte: as recompensas que você recebe na vida vêm como resultado do seu desempenho e não do seu potencial. Essa aqui é uma frase muito boa, porque eu vejo várias pessoas dizendo o seguinte: não, porque eu consigo, porque eu sou capaz, porque eu posso conseguir, porque não, eu tenho a capacidade de conseguir isso aí. E realmente eu acredito, e essa é a minha visão, tá? Eu não falo isso aqui só no podcast, é a visão que eu tenho das pessoas como professor, seja com os alunos que eu atendo lá do 6º ao 9º, porque na escola, seja com os meus alunos adultos que eu ajudo para passar nas provas. A minha visão é: as pessoas podem melhorar. Essa é a minha visão. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria professor. Se eu não acreditasse que as pessoas aprendem, que as pessoas mudam, que as pessoas melhoram, eu não seria professor. Então, essa é a minha visão básica da vida. O grande problema é quando você se coloca só numa posição passiva de que, não, eu posso, eu vou conseguir. Cara, legal, você pode, realmente você pode. Você vai conseguir? Tá, você pode conseguir. Mas se você não entrar em ação, o resultado não aparece. Por isso que essa frase é muito boa. A recompensa que você recebe na vida, é importante deixar claro. O que é recompensa? O resultado positivo, o bom resultado que você está buscando. Vem do seu desempenho e não do seu potencial. Você não passa na prova porque não, você tem capacidade. O avaliador chega lá e fala: não, você passou. Você não fez a prova, mas você passou porque você tem capacidade. Entendeu? O cara não vai fazer isso. O cara não vai chegar para você e falar: não, tá aqui, ó, $1 milhão. Não. Você não precisa nem abrir sua empresa, porque você tem capacidade. Eu acredito em você. Tá aqui, né? Você tem potencial.
Não, cara, legal, o potencial é importante, você ter isso, você trabalhar isso internamente é muito importante. Mas o seu desempenho, quando nós falamos em desempenho, é o quê? É a ação positiva, uma ação levada a um bom resultado, uma ação levada para a melhora contínua. E não é qualquer ação. Você vê que aqui, ó, como resultados do seu desempenho, como que você se empenha naquela atividade que você faz. E não é qualquer empenho. É porque tem gente que fala assim, não, professor, eu também acredito nisso. Eu não só dependo do meu potencial, eu faço a minha parte. Aí você vai ver, o cara faz de qualquer jeito. O desempenho dele não é bom. Entendeu? A ação dele não é tão boa. Então eu acho que fica claro aqui que esse desempenho é você olhar e falar, cara, qual que é o meu resultado de hoje? Quando nós falamos em desempenho, né, um empenhar-se, qual que é o resultado que eu obtive da minha ação hoje? Isso é algo que você deve sempre se perguntar. Cara, que resultado que eu obtive da minha ação hoje? Como foram os meus estudos hoje? Hoje eu cumpri as metas predeterminadas para a minha vida? Hoje eu cumpri as atividades da minha lista de tarefa? É uma pergunta importante. Engraçado, tô falando isso pra você, né? Ontem eu tava até conversando com a minha esposa, tava com a minha lista de tarefa, várias coisas pra fazer, mas assim, coisas pontuais, né? Liga pra faz isso aqui, que às vezes eu preciso incluir na lista, fora as atividades que são maiores, escrever um texto, fazer um vídeo, né? Ontem eu fiz 2 vídeos, e aí eu falei, poxa, algumas coisas eu deixei de fazer, coisas simples, como ligar pra uma pessoa, né? Pra fazer um orçamento. Mas por quê? Porque tinham outras atividades. Mas se eu não deixo isso aqui, né? Se eu não pego e não olho para a minha lista, o que acontece? Eu não sei o que eu preciso fazer no dia seguinte. Essa é a maneira como eu trabalho. Eu até falei isso para você no podcast de como a listas de tarefas para se organizar, né? Como usar listas de tarefas para se organizar. Falei isso bastante naquele podcast. Recomendo você ouvir ele depois. E é muito interessante que você tenha isso em mente quando nós falamos em desempenho e em ação. Sempre olhar qual resultado você está coletando, qual resultado você está recebendo todos os dias das ações que você realiza. E lembrar que, beleza, você tem um potencial, você tem capacidade, você pode realmente mudar, melhorar, tudo isso. Mas a ação é que vai trazer o seu resultado. Por isso, entre em ação sempre para que você tenha aquilo que você deseja, o sucesso que você deseja, né? Seja o sucesso nos estudos ou na sua vida de forma geral. Tranquilo? Aqui seguindo em frente, nós temos uma outra frase aqui, uma frase meio ambígua, meio complicada, que é a seguinte: quem progride incessantemente acaba conquistando a grande vitória. Eu já coloquei até uma anotação aqui que é a seguinte: o que é a grande vitória? Essa aqui é uma daquelas frases bem clichê, né, que a gente vê nas coisas, as pessoas postam nas redes sociais. Eu mesmo posto várias frases, eu gosto muito de frases motivacionais, frases de inspiração, eu sempre coloco nos meus podcasts também. Mas o que é essa grande vitória? Primeira coisa, o que significa grande vitória para você? Tem a ver também com o nosso sucesso, é o seu objetivo. O objetivo que você estabeleceu para a sua vida. Quando você fala assim, caramba, para uma pessoa, cara, eu consegui ler uma primeira frase, é uma grande vitória para ela. É uma grande vitória para ela aquilo. Ou quando você chega e fala, caramba, eu comprei minha casa. É uma grande vitória para você. Ou você chega, caramba, eu fiz uma viagem, eu passei na minha faculdade, eu passei no meu mestrado, no meu doutorado. Essa é a sua grande vitória. Tá? Esse é um primeiro ponto. A grande questão aqui é a seguinte: quem progride incessantemente acaba conquistando a grande vitória? Será que é só isso? Será que é só progredir incessantemente? Será que é só fazer incessantemente? Quando que acaba? Como que eu sei que está correto isso? A grande verdade, e é uma questão de lógica, é a seguinte. Tem até uma outra frase, né? Pedra mole, água mole em pedra... Eu invertendo o negócio. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Essa é a ideia. E realmente acontece isso na natureza. E realmente você progredir incessantemente um ponto, você vai conseguir. A grande questão é que a maioria das pessoas hoje em dia, quando eu falo maioria, eu me incluo muitas vezes nisso, por mais que eu estude, por mais que eu esteja sempre focado em conhecer a mim mesmo, tenho muito a melhorar também, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que elas realmente querem. Você entende? Tem gente que chega pra mim, e isso é muito comum, tá? É muito comum. Cara, começo do ano, o que eu recebo de gente
que vai mudar de vida, que está empenhado, que vai estudar, que a vida vai acontecer. Muita gente, cara, querendo, sim, sabe, num ânimo. E eu começo a avaliar. Hoje em dia eu já consigo perceber um pouco melhor cada pessoa. Mas assim, eu nunca chego para a pessoa e falo, isso aí é fogo de palha, vai acabar. Nunca faço isso para ninguém, porque eu nunca sei a verdadeira capacidade de desempenho de cada pessoa. Então nunca você vai ver eu falando isso aí para alguém. Tá? Cara, eu acho que isso é de momento. Não, eu olho, escuto falando, beleza, né? Só que eu eu espero. Falo, beleza, vamos ver, né? Passo uma dica, uma coisa ali e tal, e eu espero a pessoa. Porque eu sei que aquelas pessoas que depois do meio do ano ainda permanecem firmes é que elas estão no caminho correto. Mas para isso você tem que saber o que você deseja, porque às vezes você está se empenhando por algo que nem você mesmo acredita, né? Aí entra naquele ponto do potencial. Você fica, será que vale a pena mesmo continuar? Será que vale a pena? Teve uma pessoa uma vez que eu conversei, ela falou assim, professor, para falar a verdade, eu nem comecei a faculdade porque eu nem sabia se eu ia continuar. Então eu preferi nem pagar para não perder dinheiro. Tá vendo? A pessoa pelo menos é sincera consigo mesma, né? Mas é importante você ter claro o caminho que você vai seguir, porque senão não adianta você progredir incessantemente em algo que você talvez não acredite de verdade. Ter isso muito claro. Então começa primeiro com o que você quer. Acho que eu conhecer a si mesmo, eu falo em todos os podcasts isso. Eu falei bastante sobre isso também no podcast das lições do filósofo grego Epícteto, que eu falo do estoicismo. Então vale a pena você escutar esse podcast também, foi gravado recentemente, eu falo bastante sobre isso. Então, para você progredir incessantemente, vai ajudar você sim a ter o resultado, mas tenha claro os seus objetivos, tenha claro os seus motivos. E quando a gente fala incessantemente aqui, não significa que você não pode mudar, tá? Não significa que você tem que ser certeiro. Uma vez que eu defini meu objetivo, vai. Não, cara, você tá vivendo na vida, você tá aprendendo muita coisa. Às vezes você tá sozinho, como eu fui, né? Tudo bem, tive suporte da minha mãe, de uma família muito boa que me acolheu, sempre da minha esposa atualmente, de pessoas, amigos bons. Mas assim, eu não tive uma orientação clara, assim, de alguém falando, não, vai por esse caminho. A gente tem que quebrar a cabeça em alguns pontos. A gente tem que quebrar a cabeça. Por mais que hoje, por exemplo, eu tenha ali o método 5, voltado para provas, onde eu oriento as pessoas a fazer as coisas corretamente e tudo isso, mas e quando você não tem essa possibilidade de fazer um curso, de ter um coach, de ter um acompanhamento, de ter um mentor, quando você não tem essa possibilidade, como que você faz? Cara, você vai quebrando a cabeça. Demora mais? Lógico que demora mais. Lógico que demora mais, não tem nem que discutir isso de questão de tempo, você nem vai pensar em tempo, você está começando, você está aprendendo. Para você ter um resultado mais rápido, você tem que procurar, lógico, recursos, né? Como eu disse, aulas, cursos, mentores, coaches, sei lá, alguma coisa, professores particulares, alguém que oriente você. Caso contrário, você precisa sim ir tentando, acertando, e mesmo assim, você sempre vai precisar ter essa capacidade de conhecer a si mesmo, saber se você está indo no caminho correto. Beleza? Então, essa frase aí é bem para mexer com a gente, para pensar a respeito sobre, realmente, será que é só progredir incessantemente para ter o sucesso que nós estamos buscando nos estudos e na vida? É uma coisa que a gente tem que pensar sempre. Seguindo aqui, ele coloca, ajuda teus semelhantes a levantar sua carga, porém não a levá-la. Essa aqui é básica, né? Mas é uma verdade humana essa aqui. Essa aqui eu atendo de várias pessoas, né? Eu tenho muitas pessoas que eu atendo estão em cargos de liderança, ou numa empresa, ou elas estão na frente de algum projeto de pesquisa. E eu sempre converso com essas pessoas, são sempre pessoas muito proativas, né? E eu falo, eu trabalho, não, professor, eu estou fazendo muita coisa, tal. E é sempre a minha orientação, porque assim, por mais que eu faça uma orientação de estudo, a vida acaba sendo englobada também. A minha orientação sempre é aprenda a delegar mais. Isso é uma questão de liderança. Aprender a delegar atividades, porque você como líder precisa inspirar, ajudar as pessoas da melhor maneira possível, mas não fazer o trabalho delas. Não faça o trabalho das pessoas. Algumas pessoas às vezes falam assim, professor, você não dá bolsa de estudos para o seu curso, por quê? Você não sei o quê, o que é isso? Tá, eu até acredito em caridade, toda essa coisa, eu acredito demais nisso, tá? Mas eu acredito que se uma pessoa quer realmente a mudança, ela tem que fazer a parte dela. Tá? Então por isso que você raramente vai ver
oferecendo bolsas por algum programa meu, seja do Método 5, seja do meu acompanhamento. Não é porque eu não sou ruim ou coisa do tipo, não, só quero lucro, não, nada disso. É porque eu sei que quando nós falamos em estudo, quando nós falamos em dedicação, quando nós falamos em fazer a sua parte, você tem que dar a sua parte também. Você tem que cumprir, seja financeiramente e seja também através das ações. Sabe por quê? Porque, pessoal, já cansei de ver gente, e eu faço isso às vezes, tá no Instagram, manda mensagem para mim. Falando nisso, voltei a postar as coisas no Instagram, né, com um pouco mais de controle ali na minha rotina, mas assim, às vezes a pessoa fala assim pra mim, professor, não sei o que, quero fazer seu curso, não tem bolsa, não tem como você me ajudar. Eu falo, olha, não tem como, tal. E aí eu dou uma olhadinha ali no perfil da pessoa, falo, você quer saber? Eu vou dar uma olhadinha no perfil da pessoa. O que a pessoa tá fazendo? Já tá lá viajando, tá fazendo as coisas, entendeu? Tipo assim, o dinheiro por prazer, o dinheiro pra ir num show, o dinheiro pra fazer uma viagem, que são coisas maravilhosas, e eu não tô condenando, eu acho que você deve fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Entendeu? Porém, entenda o seguinte, se você não sabe que pegar o seu dinheiro e investir em si mesmo para você não é um bom investimento, cara, eu tenho dúvidas se você realmente consegue seguir em frente nos seus estudos. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Entendeu? Porque se você não quer gastar o seu dinheiro, imagine o seu tempo para se dedicar em alguma atividade. Então, quando nós falamos em ajudar os outros, significa orientar. Significa levantar, falar, não, tá aqui, ó, vou te ajudar, levanta, vamos lá, incentivar, conversar. Você vê, um conteúdo como esse aqui, igual o Piscinecast, eu gosto de fazer o Piscinecast, eu acho que chega a diversas pessoas e algumas pessoas às vezes precisam escutar isso, às vezes as coisinhas são meio bobas que fala aqui, né, uma coisa meio simples, mas para algumas pessoas tem muito impacto, muda muito a vida da pessoa. Então é importante levar essa mensagem. É uma coisa que eu faço porque eu gosto de fazer e eu acredito que ajuda. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer o seu trabalho por você. Eu não posso estudar por você. E é importante que eu não faça isso por você para que você aprenda a caminhar com suas próprias pernas, para que você aprenda a fazer as suas atividades. E eu, escutando essa frase, ouvindo essa frase que eu falei, né, ajude teus semelhantes a levantar sua carga, porém não a levá-la, a gente tem que trazer para o inverso também. Será que você não está sendo carregado por alguém hoje em dia? Tudo bem, eu não estou falando aqui também em casos de pessoas que necessitam do apoio do outro. Pô, eu tenho dificuldade de locomoção, eu preciso. Professor, eu tenho uma doença difícil aqui, não dá para eu seguir sozinho. Beleza, nesse caso, tranquilo, não é para você ficar se questionando a respeito disso. Mas faça uma reflexão, pô, eu sou saudável, tenho saúde, tenho uma capacidade intelectual capaz de entender alguma coisa, fazer. Eu tenho possibilidades, eu tenho uma vida que eu posso caminhar. Por que eu estou deixando o fulano fazer isso por mim? Por que eu estou deixando o ciclano fazer isso por mim? Por que eu não estou caminhando sozinho? Por que eu não tomei as rédeas da minha vida? Por que eu não dominei a minha vida? Por que eu ainda estou sendo levado de um lugar para o outro? Tudo isso você tem que se questionar, porque eu acredito muito no domínio da vida também. É uma coisa que alguns psicólogos, algumas pessoas questionam, que não é possível, tal. É uma visão minha, uma visão de mundo. Você tem que ter o domínio da sua própria vida, você tem que arcar com as consequências das escolhas que você faz. E você deve seguir em frente de acordo com aquilo que você deseja, com o seu objetivo. Essa é a minha visão de mundo e é a visão de mundo que eu passo para vocês. Eu sempre deixo claras as minhas visões de mundo, para que você não venha aqui enganado. Eu não acredito nisso, professor. Então estou deixando claro para você. Talvez o meu conteúdo não ajude você. Porque a minha visão é de que você sim é capaz. Se você está me ouvindo agora, você está falando, professor, eu tenho capacidade, eu tenho possibilidade, eu tenho força de vontade para fazer as coisas, eu posso fazer. Então beleza, cara, segue firme. Segue firme, entendeu? Eu me lembro de uma pessoa e ela acho que ela tinha uma dificuldade motora. Ela tinha dois problemas. Eu não sei se uma parte de dificuldade intelectual na questão de raciocinar rapidamente e uma dificuldade motora. Eu conversei com ela no WhatsApp uma vez, né, ela estava pedindo dicas de estudo e estava me contando a história. Falou, não, professor, olha, corri atrás de fazer minha faculdade, os professores estão cobrando pra caramba, mas eu não quero deixar meu desempenho cair, quero dar um jeito aqui, melhorar. Cara, eu fiquei escutando aquilo, eu falei, poxa, teve uma aluna uma vez no nosso curso, ela teve, olha, não sei quantos % do corpo queimado. Foi uma coisa assim, uma tragédia, questão de relacionamento, parte do corpo dela queimado, assim, ela mostrou as fotos, assim, de como ficou, muito, uma aluna do nosso curso, ela falou, professor,
Eu não posso ficar presa a esse problema. Eu tenho que seguir firme. Eu tenho que seguir estudando. Então eu estou agora num novo projeto para estudar, para seguir firme. Ela fez lá as coisas, né, as cirurgias plásticas para poder seguir, e ela está seguindo a vida dela. Entendeu? Ela está seguindo a vida dela. Seguindo firme em frente. Me lembro também de uma estudante nossa, né? Agora eu tô lembrando de todos, né? Ela já estava um tempo, ela trabalhava como eletricista ou técnica em elétrica, e ela estava querendo fazer o vestibular para engenharia elétrica na USP, e ela tinha passado por um tratamento de câncer recentemente, e ela já tinha, sei lá, acima de 50 anos, mais ou menos. Você entende? Não desistiu. Eu sei que talvez você escute agora e fale assim, professor, mas não sei se eu tenho essa potência para fazer isso aí. Cara, eu acredito que se você quiser, você tem sim. Se a sua vontade for essa, vontade, com V maiúsculo, tá? Se você realmente quiser, você faz. Se você tiver realmente com vontade, você faz. Se você não deixar que as coisas do mundo tirem você do seu foco, você consegue seguir. Beleza? Mas é importante você ter isso claro. Saiba, e eu vou deixar mais uma vez claro, ajuda teus semelhantes a levar sua carga, porém não a levá-la. Esse, com certeza, é um dos grandes segredos para o sucesso nos estudos e na vida. Beleza? Vamos lá. Diversos são os caminhos, mas uma coisa é certa. O ser humano é resultado de si mesmo, ou seja, ele é a consequência natural dos seus pensamentos e ações. Coloquei essa frase aqui também. É uma frase, vou repetir, ela é uma frase muito boa, mas tem alguns pontos aqui, né? Diversos são os caminhos, mas uma coisa é certa, o ser humano é resultado de si mesmo, ou seja, ele é a consequência natural de seus pensamentos e ações. Isso é verdade, tá? Aquilo que você pensa, como você age, vão trazer resultados na sua vida. Mas eu coloquei aqui, né? E o social, e o biológico? E o seu biológico? Aquela herança hereditária que você traz consigo mesmo? Isso não influencia você também? Influencia. E o social? O meio em que você vive? Se você vive num país que não dá, por exemplo, grandes possibilidades de desenvolvimento profissional para mulheres, como que você faz? Se você está num país onde você não tem possibilidades de ascensão social, ascensão econômica social, como que você faz? Então, sim, o social e o biológico contam muito. Porém, eles não determinam totalmente a sua vida. Tá? Eu trouxe isso aqui como uma reflexão porque eu sou um professor, então é natural para mim ter esses questionamentos, essas coisas, essa crítica que a gente faz. É natural para essas frases. Mas eu acredito que mesmo assim, os seus pensamentos e as suas ações vão levar você ao seu resultado positivo. Nós temos um exemplo no podcast que eu falei sobre o Em Busca de Sentido para a Vida, que eu contei a história do Viktor Frankl. Que ele foi uma pessoa que estava em um campo de concentração. E mesmo assim, os seus pensamentos e as suas ações foram o que determinaram a vida dele. Então é importante ter claro isso. Lógico, o social, o meio conta, o biológico conta, tudo isso influencia a sua vida? É óbvio que sim. E não dá para você tirar isso da equação. Porém, você tem que entender que, independente de tudo isso que aconteça, a maneira que você pensa de si mesmo, a maneira que você pensa a respeito do que os outros falam de si e as ações que você realiza é o que vão determinar os resultados da sua vida. Talvez seja um pouco mais complicado de você conseguir um determinado resultado dependendo do meio social que você esteja. Mas se você for um pouco mais perspicaz e observar bem o seu ambiente, você pode melhorar, você pode ter um bom desempenho, você pode conquistar o sucesso que você deseja. Tudo levando em conta o seu tempo e a sua característica, a sua forma de viver. Mas você pode conseguir isso se você tiver essa capacidade. E volta aquilo que eu falei, A vontade, A vontade de vencer, a vontade de ter esse resultado. Isso é muito importante. Beleza? Essa frase aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque acho que tem tudo, que a gente já tem falado aqui sobre o sucesso. E vamos aqui para a nossa última lição, que é nossa lição para ter sucesso nos estudos e na vida, que é reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Isso aqui é uma frase muito boa, A gente fala muito de inteligência emocional. E o reagir, quando nós falamos reagir, está ligado à emoção. Como que você reage? Se eu chego para você agora e falo, você é um trouxa, e você fala, você é um burro. Você reagiu, acabou de reagir. Foi uma reação emocional, você não raciocinou. Por que ele me chamou de trouxa? Eu sou trouxa mesmo? Será que... Não, você já jogou. Foi emocional, foi rápido. Entendeu? É assim, algumas pessoas são emocionalmente
assim, para responder, para reagir rapidamente. Se eu chego para você e falo, poxa, você não trabalhou bem hoje, né? Você começa a chorar. Foi uma reação emocional, rápida, entendeu? Isso às vezes, e na grande maioria das vezes, essas respostas emocionais elas são ruins. Ela não é uma resposta inteligente. Você não ouve uma inteligência emocional da sua parte de escutar, raciocinar e depois dar uma devolutiva. Ou não. Então você tem que ter essa capacidade. E isso é treino. Tá? É treino que você vai desenvolvendo. Porque à medida que você reage inteligentemente a tudo, você tem uma vida mais tranquila. Você tem uma vida mais fácil para seguir em frente. Porque você começa a perceber que tudo aquilo que acontece à sua volta não significa que é você. Se alguém fala que você é incapaz, se alguém está do seu lado e te perturba, se alguém fala alguma coisa para você, não significa que você tem que pegar aquilo para si. Se alguém fala, você é trouxa, não significa que você é trouxa. Tá? Você pode raciocinar e pensar, por que a pessoa falou isso? Deve estar com algum problema, um problema da vida dela, não tem nada que ver, e segue sua vida. Isso é reagir inteligentemente, não ser influenciado pelas pessoas. Uma vez falamos muito sobre isso no Manual para a Vida, nas lições do Epícteto, falamos sobre reação. E você tem que aprender a ter essa reação, aprender a ver que as coisas externas a você não significam o que está acontecendo internamente aí, na sua mente mesmo. Nos seus pensamentos. É eles que vão determinar a maneira como você deve seguir a sua vida. E você tem que estar atento o tempo inteiro a isso. Porque se enquanto você não estiver atento, enquanto você estiver indo de um lado para o outro, se você não raciocinar corretamente, o que vai acontecer? Você simplesmente vai dar respostas que não são inteligentes, respostas emocionais às coisas. E aí vira aquela coisa, entendeu? Briga, problemas, você fica se questionando, será que é esse caminho que eu tenho que seguir mesmo? Será que eu tenho capacidade mesmo? Porque alguém falou para você? Porque se alguém chega para o outro e fala assim, cara, será que vale a pena você continuar com isso? Aí a pessoa já se questiona, nossa, meu Deus, e aí vai e acaba que desiste daquilo que tem que fazer. Então, agir com inteligência, lógico que eu dei um exemplo aqui, que vale também reflexão, mas agir com inteligência emocional é isso. Você pegar o que está sendo falado fora e pensar a respeito e agir com a sua emoção junto com o seu intelecto. É um coração inteligente, que a gente pode falar assim, né? Levando em conta que talvez o coração seja um elemento aí que a gente representa a emoção, né? Mas é um coração inteligente, uma emoção inteligente para reagir corretamente a tudo aquilo que acontece à sua volta. Isso é muito importante você ter, né? A sua capacidade de reação para que você consiga ter o sucesso, para que você não saia do seu caminho. E para que esse sucesso aconteça nos estudos, no trabalho e na sua vida de forma geral. Beleza? Bem, pessoal, essas são as 5 lições, né, que nós encerramos aí do livro A Essência do Sucesso, da editora Martin Claret. Essas lições eu espero que tenham ajudado você a refletir. E o que você tem que fazer agora é muito importante, tá? Se você está no YouTube, já clica em gostei, compartilha, comenta, que isso ajuda demais o projeto a crescer. No podcast, compartilha com um amigo, convida um amigo para seguir o podcast, manda para ele. Lá no Apple, se você está no Apple, dá lá o voto, dá 5 estrelinhas, marca lá porque que você gostou do podcast, porque isso ajuda, tá? Ajuda, é rapidinho para você fazer isso no Apple, só você abrir o aplicativo, dar 5 estrelinhas e falar, gostei aí, professor, já ajuda demais. Tá? Então, tudo que você faz com relação a isso ajuda muito o nosso projeto Piscinecast a crescer. Lembrando que o Piscinecast ele vem com o suporte do Método 5. Você está estudando para uma prova, concurso, quer ter um resultado em menos tempo? O Método 5 é para quem não tem tempo a perder. Você vai ter o passo a passo para estudar do jeito certo e ter o resultado que você deseja. Acesse método5.com. Links estão na descrição do YouTube e do podcast também. método5.com. É isso, nos vemos num próximo podcast, num próximo Piscinecast. Um abraço e até mais.